Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os cantos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play, Rede Petrópolis Televisão Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A nossa reprise sempre aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real, você também poderá assistir pelo Facebook. E agora, se quiser, é só baixar o nosso aplicativo RPT Play no seu celular em Play Store e nos assistirá em qualquer canto deste mundo. Nosso programa também está no YouTube e para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos, aliás, 5 anos e meio de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos, referencial à pesquisa acadêmica ou até ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 27 de dezembro de 2018, programa ao vivo. Nosso primeiro quadro é o dia 27 de dezembro na história. Vou pedir a vinheta. É o 361º dia do ano no calendário gregoriano. Então já temos lá 361 dias do ano de 2018. Foi embora já, o ano acabou. Cheio, um ano repleto de emoções, eleições, Copa do Mundo, brigas políticas, muita prisão, muito corrupto na cadeia, outros que foram soltos, né? O juiz aqui embaixo prende, o Supremo solta. É muito engraçado esse nosso Brasil. Faltam 4 dias para encerrar o ano de 2018. E vamos aos fatos históricos do dia 27 de dezembro. Trazer aqui, no ano de 1571, no dia 27 de dezembro, nasce o astrônomo e filósofo alemão Johannes Kepler, que descobriu a viagem dos planetas em órbitas elípticas, figura-chave da revolução científica do século XVII. Astrônomo, astrofísico e matemático da época do Renascimento científico, que pega exatamente o século XVI e o século XVII. Ele descobriu as leis do movimento planetário, conhecido como Lei de Kepler. A primeira lei de Kepler: todos os planetas se movimentam ao redor do Sol, fazendo órbitas elípticas. Veja bem, ele descobriu isso em 1500, ele nasceu em 1571, ele fez isso lá depois do ano de 1590, 600, por aí, no ano 1600 mais ou menos. A segunda lei, então essa primeira foi que ele descobriu que esse percurso era elíptico e não simplesmente redondo. A segunda lei de Kepler é o raio vetor que faz a ligação de um determinado planeta ao Sol. Descreve áreas iguais em tempos iguais. O raio vetor que faz a ligação de um determinado planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler: o quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo do comprimento do semi-eixo maior da sua órbita elíptica.
E Kepler fez grandes estudos, mas em 1626 foi acusado de heresia pelas autoridades religiosas de Linz, onde ele morava, na Alemanha. Mudou-se então para Ulm, onde continuou seus estudos na própria Alemanha. Então, isso aí é um pouquinho da história do Kepler, um homem que foi extremamente importante para nós na era moderna. 1822, nasce o químico e biólogo francês Louis Pasteur, fundador da microbiologia. Voltou-se para os estudos das fermentações, descobrindo que elas eram causadas por micro-organismos e que não existia a geração espontânea de micróbios. Estudou a doença dos bichos da seda. Aliás, muito comum o bicho da seda na França, porque a seda francesa tem toda uma particularidade, o bicho da seda que foi trazido do Oriente para a França e lá se desenvolveu uma grande indústria nesse sentido. Agora, ele estudou os vinhos também e depois elaborou um método de conservação da cerveja, que é a pasteurização. Mais tarde, em 1870 a 1866, mostrou que o carbúnculo era causado por um micróbio. Descobriu o vibrião séptico, o estafilococo, a vacina contra o carbúnculo. E depois de muita dificuldade, ele descobriu a vacina contra a raiva, que lhe deu a glória. Então, veja como esse homem trabalhou em benefício da humanidade. Graças a ele, as novas tecnologias avançaram, principalmente na área do agronegócio e da agricultura. Na realidade, essa ciência que ele desenvolveu, que é a microbiologia, ela é um método eficiente que multiplica insetos capazes de dizimar outros seres semelhantes que atacam plantações, por exemplo, da cana-de-açúcar e outras lavouras. A tecnologia adotada para multiplicar a vespa do gênero Trichogramma galloi, que ataca uma praga comum em canaviais, contribuiu para essa colocação. Mas também foi relevante o fato de termos conseguido, em apenas 2 anos de comercialização desse inseto, tratar no Brasil uma área equivalente a 500 mil hectares de cana-de-açúcar. Diz ele, a ação do T. galloi é diferenciada, porque a vespa ataca os ovos da mariposa, conhecida como broca da cana, a Diatrea sacaralis, inoculando neles seus próprios ovos e impedindo que o inseto, na sua fase de lagarta, ecloda e ataca a planta. Olha só como esse encadeamento científico, que começou lá no século XIX, foi evoluindo. E vamos a outro tema aqui, 1927, no dia 27 de dezembro de 1927. Leon Trotsky é expulso do Partido Comunista Soviético. É uma vitória para Joseph Stalin, que passa a ser líder absoluto do país. E depois faz aquela matança toda, matou milhões de pessoas. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, as potências aliadas, vencedoras da Segunda Guerra Mundial, concordam em dividir a Coreia. Esse foi o maior erro. Tanto é que o problema da Coreia está encalacrado na garganta de todos nós até hoje e não se resolveu o problema ainda. E tem mais uma aqui, só esqueci de colocar a data, mas eu tenho a impressão que foi em 1989. O especulador Najib Nahas, empresário libanês, radicado no Brasil, é condenado a pagar uma multa de 10,2 bilhões por causa de articulações irregulares no mercado financeiro. Em 1989, ele quase provocou a quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Esse foi um problema muito sério na época. Najib Nahas.
um libanês criado no Egito e que vem se radicar no Brasil e aqui passa a especular e quase que ele quebra a bolsa, a Bovespa. É um país muito inocente, né? É impressionante. Bom, vamos então agora ao nosso jornalismo dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Médicos cubanos eram obrigados a falar bem do PT, da Dilma e do Lula. E nós ficamos sabendo disso através da Ramona Rodrigues. Isso não é um assunto novo, porque já vem lá desde 2014. A médica cubana Ramona Rodrigues, ela saiu fora do projeto, pediu asilo no Brasil, foi protegida pelos deputados. Ela foi a primeira médica que deixou o programa. Em entrevista para a revista Cruzoé, ela relata que os médicos cubanos tinham que falar bem do governo do PT. A ideia era inculcar na população a imagem de que Dilma era boa porque ajudava o povo e se preocupava com a saúde dos mais necessitados. Afirma que eles tinham uma função política e, se houvesse eleição, induziriam os pacientes a votar nos candidatos do PT. Em entrevista em rede, Ramona Rodrigues disse que o contrato, por uma quantia que deveria ser a mesma que outros médicos estrangeiros recebiam, em média R$10.000 mensais, mas ela só recebia R$964. Quando ela chegou aqui, ela tomou conhecimento disso, que havia essa diferença. E causou indignação, claro. Ela foi a primeira médica a abandonar o programa, como eu já falei, isso em 2014. Sentiu-se enganada. E o caso dela está sendo investigado pelo Ministério Público Trabalhista. Ela hoje trabalha na AMB, Associação Médica Brasileira, em Brasília. Então nós vamos ao vídeo para ver a entrevista dela. Coitada, dá uma pena, né? Esse pessoal lá de Cuba foi realmente explorado pelo governo cubano e pelo governo do PT. Vamos lá. No cubano. Eles fizeram um contrato para nós por dinheiro, mas quando eu vim para cá, para Brasil, foi que eu me di conta que não era assim, porque eu falei com outros médicos que trabalhavam aqui em Brasil, que são médicos colombianos, venezolanos, de outros países. E eles falaram para mim que eles percebiam R$10.000 por mês. Muito bem. Então, mutatis mutandis, vamos agora ao nosso último ponto do nosso programa, que é o tema de fundo. A entrevista hoje vamos falar sobre veterinária. Vamos falar sobre como se diz, a tração animal me deu um branco aqui, doutora. Hein? A tração animal nas vitórias, né? Nas vitórias de Petrópolis. Nós estamos passando aqui por um dilema atualmente em Petrópolis em relação às vitórias. Houve um plebiscito, né, como todo mundo está sabendo, um plebiscito que foi muito mal direcionado, tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral, que não regulamentou isso de uma forma mais transparente, como também por aqueles que são diretamente interessados na questão. Uma parte é interessada em acabar com a tração animal nas charretes de Petrópolis. E a outra parte, naturalmente,
que diz respeito àquelas pessoas que se acostumaram, por tradição, a ver as charretes puxadas a cavalo, e também há uma gama de pessoas que vive profissionalmente disso, que são os charreteiros, aqueles que dirigem as carruagens. E não só dirigem essas charretes, como também eles fazem parte, se integram ao sistema do turismo petropolitano. Eles param com as charretes, o turista explica aqui a casa tal, morou fulano, morou Beltrano. Então eles conhecem um pouco da história de Petrópolis e difundem essa história para que todos os turistas possam conhecer um pouco da nossa história. E isso está criando um problema muito sério. Mas hoje nós vamos falar dos cavalos. E para isso eu trouxe a médica veterinária, doutora Rosana Portugal. Muito obrigado pela sua presença, doutora Rosana. Ela é formada pela Universidade Federal Fluminense, em 1991, pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica, Dermatologia e Homeopatia. Trabalhou na Prefeitura Municipal de Petrópolis entre 2010 e 2012 e depois entre 2013 e 2016. Atua como consultora em bem-estar animal e no manejo de animais em desastres ambientais desde 2010. Então nós vamos ver aqui o caso da tração animal em Petrópolis. Seu microfone está aberto? Tá, né? Então eu quero agradecer a sua presença aqui, um prazer muito grande em recebê-la. E eu já abro aqui a nossa conversa. Como é que a senhora entende essa questão da tração animal? A senhora entende que hoje esse serviço que os animais prestam à cidade de Petrópolis, isso prejudica a saúde deles? Gostaria de agradecer a presença, estar presente aqui, ao seu convite carinhoso, dizer que eu gostaria de estar servindo anteriormente, mas não foi possível. Foi, nós fizemos uma força para a senhora ter vindo aqui naquele nosso debate, né? Só um momentinho, está ligado o microfone dela? Não? Então, peraí. Ligou. Oi? Tá? Tá, então... Então, eu gostaria de ter estado presente aqui, até porque eu participei muito ativamente da fiscalização dessa tração animal em Petrópolis, né? Sim. Como no meu currículo, desde 2010, eu tive a oportunidade de trabalhar no serviço público. E eu ficava muito preocupada, não só com os cavalos das charretes, como outros animais, e principalmente com o grande problema que nós temos aqui, que eu vou ter que mudar um pouco a minha resposta para a gente poder chegar no motivo do meu posicionamento. Quando eu trabalhava na prefeitura, a gente tinha muito cavalo na rua, solto, né? E a gente tinha uma demanda muito grande de animais que comiam lixo, pessoas que não tinham a menor condição de ter sequer um cão, um gato, tinha um cavalo na sua casa, no alto de uma comunidade, às vezes até mais do que um, e usavam esses cavalos para ganhar dinheiro, cruzavam, pegavam os filhotes e vendiam de uma forma completamente inadequada, sem acompanhamento veterinário, e isso, para mim, era o problema mais grave na cidade. Então, preocupadíssimos com isso, a gente conseguiu revitalizar, né, vamos dizer assim, reformar o curral de apreensão público da cidade, né, que é o único curral de apreensão público do estado do Rio de Janeiro, né? E a gente conseguiu fazer isso. Essa parte a gente foi fiscalizando e foi resolvendo, né? Tínhamos também aquela situação dos cavalos em Nogueira, que eram utilizados para passeios, né, com alguns turistas. Tinha algumas duas charretinhas lá, bem pequenas, não como as Vitórias, né, que são de um porte maior, mais bonitas, né, mais vistosas. E a gente tinha lá um absurdo de um descaso de maus tratos aos animais. Ali não havia vacina, não havia alimentação correta, não havia a hidratação adequada dos animais, não havia sequer uma legislação que protegesse esses animais lá em Nogueira. E em 2014, dia 15 de novembro de 2014, no feriado, nós conseguimos acabar com os maus tratos dos cavalos em Nogueira, né?
E isso foi um empenho pessoal da minha equipe na época, e eu fico muito, e foi um dos dias que eu fiquei mais realizada enquanto defensora dos animais. Mas aí vem aquela pergunta, mas por que vocês não vão em cima dos cavalos das charretes, né? Em 2013, em junho de 2013, houve um episódio, eu estava nomeada há 2 dias, em que caiu o cavalo Falcão na Praça da Liberdade. Esse cavalo agora todo mundo já conhece o nome dele, porque ele ficou famosíssimo até internacionalmente, né? França, Alemanha, a coisa foi grande. E ele caiu, e aquele era realmente um caso de maus tratos, o animal teve uma cólica renal, ele não tinha o tratamento adequado, e naquele momento a gente conseguiu cassar a licença daquele mau charreteiro, daquele mau profissional. Ele respondeu a um processo, inclusive ele foi condenado. Estamos no Brasil, não foi a condenação que eu gostaria, mas foi uma condenação, abriu um precedente. E a condenação dele foi criminal ou foi civil? Foi criminal, ele já tinha inclusive um antecedente, problema com a Lei Maria da Penha, e realmente assim, a punição foi excelente, no sentido de coibir, porque ele foi proibido não só pelo próprio juiz, mas também administrativamente, de sequer conduzir a charrete de um colega. Ele não poderia virar nenhum rendição, porque hoje a gente tem os charreteiros e os rendições. São aquelas pessoas que fazem um segundo turno, né? Ou, por algum motivo qualquer, conduzem a charrete. Então, esse cidadão ele foi punido exemplarmente. Então, nós tiramos aquela charrete de circulação. Em 2000, eram 16 charretes. Ficamos com 15. Sim. Preocupados com isso, nós fizemos um curso de qualificação dos charreteiros. O que era isso? Nós ensinamos aqueles homens, alguns até com mais de 60 anos, né, a entender os animais, entender um pouco mais da história da cidade e também da condução segura. E nós fizemos isso em parceria com a Secretaria de Cultura, o Bem-Estar Animal e a parte de história também, de turismo, com atendimento ao turista. Então, a gente deu uma melhorada na situação. E no bem-estar animal, a gente ensinou a eles a cuidar dos cavalos. Não que eles não soubessem do jeito deles, mas eles precisavam de um acompanhamento técnico. E foi o que a gente propiciou a eles. Nós contratamos um profissional veterinário especializado em equinos e fizemos várias aulas, inclusive aulas práticas, né? E ficamos assim fiscalizando dia a dia. Depois desse curso, fizemos uma prova teórica, uma prova prática, em que todos passaram, mas só para se ter uma noção, um detalhe, haviam cidadãos ali que nós tivemos que ler a prova prática, ler a prova teórica, porque eles não tinham condição de entender o conteúdo do que a gente estava perguntando. Eles sabiam o que fazer, mas não sabiam colocar no papel, né? E a gente teve que ler para que eles pudessem entender, então responder verbalmente, e a gente completava a questão para eles, para as pessoas entenderem as limitações que existem nessa situação. São pessoas simples, né? Pessoas que vivem realmente daquilo ali. O cavalo é o seu instrumento de trabalho. Pois bem, passou-se isso, eu tive um episódio muito desagradável, onde eu tive que ser responsável pela cassação de mais 2 condutores de charrete, no Morro do Alemão, comunidade do Alemão, porque Petrópolis é morro, eu acabo falando morro, desculpa. Então, na comunidade do Alemão, numa visita surpresa, nós verificamos que havia maus tratos em 3 cavalos e mais 2 de outro cidadão. Foi cassado. Não poderia conduzir a charrete de ninguém. Depois disso, eu acho que as pessoas ali envolvidas perceberam que a gente não estava ali para brincar, que a gente realmente estava preocupado com o cuidado dos animais. E aí a gente não teve mais problemas, né? Problemas de maus tratos. Porque problemas em qualquer atividade existe, né? Você pode ter um taxista que vai ser um mau condutor, que pode atropelar uma pessoa. Tem milhões de situações que são desagradáveis, que não são desejadas, mas que não são maus tratos, né? E aí nós tivemos mais em 2015, se não me engano, isso mesmo, 2015, que é 2014, a gente caçou os cavalos de Nogueira. Em 2015, nós tivemos um acidente de um cavalo no Valparaíso, em que ele saiu para o trabalho às 9 horas da manhã com um condutor, aliás, um excelente condutor, uma pessoa exemplar, que tudo que nós pedíamos para ele fazia, ele realmente gostava muito dos animais. E ele teve a má sorte do cavalo escorregar no asfalto liso, e estava chovendo, né, essa chuvinha de Petrópolis, característica ali no Valparaíso, e o cavalo escorregou e ficou preso no arreio. As pessoas na cidade, uma determinada pessoa, 2, não sei bem,
que eu não estava lá no momento, começaram a filmar, ia falar, ia gritar, né? Ia ofender o rapaz, inclusive o rapaz é negro, e ele sofreu racismo ali, né? E ele em nenhum momento entrou na justiça, nada disso, mas sofreu isso, e você vê no vídeo do cavalo, porque esse vídeo ficou também viralizado na internet. Bom, feito isso, a pessoa gritando, aquela situação desagradável, alguém falou assim, corta o arreio do cavalo. Ele foi com uma faca e cortou. Quando ele cortou o arreio do cavalo, o cavalo levantou. Ou seja, se eu cair na cidade amanhã, se o senhor cair na cidade amanhã, se uma senhora de idade cair na cidade amanhã, é capaz de falar que nós estamos bêbados, ou drogados, ou qualquer coisa assim. Então, existem as coisas que podem acontecer acidentalmente, e que foi este caso. Por que eu sei que foi acidentalmente? Primeiro, porque eu analisei o vídeo. Segundo, que foram 2 veterinários e um biólogo fazer a verificação do animal em mais ou menos uns 45 minutos. Ele tinha machucados da queda? Tinha, sim. Se eu cair, eu vou me machucar, vou ter uma ferida. Mas nada ali que indicasse maus tratos. Então, ali nós não fizemos a cassação. Porque um fiscal, ele tem que ser muito justo. Eu estaria tirando, né, o ganha-pão de um pai de família sem uma comprovação. Nem sempre o que a gente está vendo é o que parece, né? Isso a gente vê muito até na televisão, né? Nem sempre o que a gente está vendo é o que parece. E passou-se isso, fez aquela comoção, aquela pressão política, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que se preocupam e trabalham com os animais, que são maravilhosas, tanto veterinários quanto defensores dos animais, como também existem as pessoas oportunistas e que veem no filão proteção animal uma grande possibilidade de votação, né? E aí se promete tudo. E ali a pressão acontecia, mas o que acontece? Eu, enquanto veterinária, enquanto cidadã, eu nunca joguei para a plateia. Se eu achar que aquilo ali não é verdade, eu não vou compactuar com isso, porque existe uma pressão popular para esse tipo de situação. Eu acho que você tem que ter postura e posicionamento na sua vida profissional, né? E foi exatamente assim que eu me comportei. Como nós, 3 veterinários e um biólogo, não vimos nenhum caso de maus tratos, nós não cassamos a licença, não pedimos à prefeitura que fizesse isso. Passou-se isso. E aí, né, eu saí da prefeitura, hoje a fiscalização, eu não sei como anda, porque não estou mais lá, tá? Mas existe uma ONG, que é de uma senhora extremamente responsável, uma pessoa muito séria, e que acompanhou esses cavalos, mesmo quando nós fazíamos fiscalização da prefeitura, ela fazia a fiscalização com o veterinário particular e tem todos os relatórios, né? E a gente observou nesse período que eu estive lá e que havia ganho de peso dos animais. Eu nunca vi alguém maltratado ter ganho de peso, a menos que estivesse com um problema, né, muito diferente do usual, né? A gente viu que esses cidadãos, os que ficaram, os charreteiros que restaram, eles realmente entenderam a necessidade do bom trato com esses animais, né? E a necessidade do bom trato com o turista. Nós tivemos alguns probleminhas na nossa época de algumas respostas a um turista, o turista que não gostava e tal, e a gente conseguiu ir educando esses rapazes e eles realmente foram melhorando. Não só o rapaz, tem algumas moças também que fazem essa condução. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu vou te responder a pergunta agora. Eu era completamente contra a charrete, mas de verdade, eu desde criança que ser veterinária, eu tinha assim, ojeriza aquela situação. Até que eu consegui ver de perto, acompanhar e perceber que nem sempre a gente pode ser fanático. Aliás, eu acho que nunca a gente deve ser fanático, né? Ser xiita não é nada bom. As pessoas radicais, elas acabam criando inimizades, elas acabam atropelando de uma forma avassaladora, né? Parece uma máquina daquela de asfalto, eu não sei o nome da máquina, mas que vai achatando tudo. Isso aí. E isso não é legal, isso não faz bem para ninguém, né? E os animais não têm a voz, né? Então, eles têm a minha voz, eles têm a sua voz, eles têm a voz de outras pessoas, mas eles não podem falar. Então, como é que a gente sabe se eles são maltratados ou não? Se eles estão bem, se eles estão ativos, eles estão com o pelo bonito, com o olhar vivo, com o aumento de peso, né? Então, pela própria expressão, né? Exatamente. Você vê quando o animal está triste, como uma pessoa está triste, uma criança está triste, né? E ali, no momento de trabalhar, eles usam aquele tampão no olho, né? Antolhos. Isso.
E realmente, com a charrete acoplado, eles parecem menores, né? Você olha o cavalo, você está na calçada. Eles estão no asfalto, tem um desnível grande, né? E na época a gente fez um rodízio dos cavalos. Então a parelha que trabalhava na terça, porque normalmente segunda eles não trabalham, a não ser nas férias. Terça era uma parelha, quarta era outra, quinta era outra, sexta era outra. Todos os cavalos microchipados, então a gente poderia acompanhar e fiscalizar no momento que fosse que a gente julgasse necessário, que houvesse alguma denúncia. Todas as charretes tinham números. Então com isso eu comecei a entender que aquela raiva que eu tinha era um desconhecimento da minha parte, né? E que é muito fácil a gente querer acabar com um problema de uma forma radical, mas que é muito mais interessante a gente resolver esse problema com responsabilidade. Então, você requalificar o profissional, você fazer um melhoramento genético desses animais, porque lá na Europa a gente tem, na Alemanha, no Castelo da Floresta Negra, a gente tem lá cavalos que carregam, eu tenho a foto, 10 pessoas. São bretões? São cavalos maiores? Sim. Mas aqui os cavalos só podem carregar 5 pessoas, né? E, então, assim, a gente tem que adequar a nossa situação. Eu não posso comparar que haja maus tratos com esses cavalos, como, por exemplo, os animais que vivem na Baixada Fluminense, que carregam, às vezes, 2 metros de areia, pedra, e mais 2, 3 pessoas penduradas aqui naquela charrete, que não tem uma movimentação adequada, porque essa charrete aqui do Museu Imperial, ela tem uma dinâmica apropriada. Então, o animal ele carrega muito mais peso com uma pessoa sentada nela do que ele puxando, porque ele tem que dar arrancada. Deu a arrancada, a roda vai segurar o peso também, né? Então, faltou, neste plebiscito, um conhecimento da população em relação a isso, né? Houve muita desorganização. Sim. E a desorganização é tão grande, doutora, que agora, já uma vez decidido o plebiscito, e os próprios charreteiros, eles não se direcionaram de uma forma correta, eles não tiveram o cuidado de se assessorar e de se instruir sobre as regras do plebiscito. Então, isso causou um problema sério, porque agora eles se viram diante do resultado adverso e estão se mobilizando. Mas agora a situação fica mais difícil. Mas há um outro problema também, a prefeitura não sabe como é que vai operacionalizar isso, porque não tem nem dinheiro. Primeiro que tem uma ONG por trás disso tudo, e eu estava até querendo trazer o texto que eu li num debate sobre isso, eu não consegui pegar, não sei onde é que eu coloquei esse texto, o tempo não estava muito curto, eu acabei não localizando. Mas, pelo que eu lembro de memória, a pessoa que se diz entendida sobre esse assunto falou que os animais, coitadinhos, eles nasceram para ficar livres, para poder correr, para brincar, e ele vai levar para um local fora de Petrópolis, uma ONG no Rio de Janeiro, não sei qual é o interesse que está por trás dessa ONG, se tem algum dinheiro que vem do exterior para financiar isso, tá? E ninguém sabe para onde esses cavalos vão, mas esses cavalos têm que ser indenizados, primeiro porque eles são propriedade privada dos donos. Sim, no nosso país os animais são seres moventes, eles não são seres vivos, o que aliás eu acho um absurdo, mas é a nossa legislação e essas pessoas têm o direito a esses animais, né, adquirido legalmente. E também eles estão exigindo que a prefeitura coloque as charretes mecanizadas. Agora tem umas charretes aí mecanizadas, então... O senhor conhece alguma? Desculpa, lhe perguntar. O senhor conhece alguma charrete mecanizada? Já teve oportunidade de ver ao vivo? Eu vi uma foto, se não me engano, aqui no desfile da 16 de março, semana passada. Uma foto? Uma foto de uma charrete dessa que estava desfilando aqui na 16 de março, nesse evento da cidade, aliás, um evento de muito sucesso, o Natal Imperial, não é? Natal Imperial, Natal de Luzes, né? Isso. E uma festa de muito sucesso na cidade. E eu vi, aí eu disse, bom, será que é isso aqui que é a carruagem? É como se fosse aqueles carros antigos de 1910, Sim. com uma tração de motor,
no gás, eu não sei qual é a força motriz, mas quem é que vai pagar isso? Quem é que vai explorar esse? Como vão fazer com os cavalos? Quer dizer, qual é a garantia que o dono tem que esses cavalos vão para um lugar, vão ser bem tratados? A prefeitura vai ter que... A prefeitura não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, quanto mais para investir numa situação dessa. Esse é o problema de um plebiscito irresponsável, né? Tudo na vida tem que ser feito com responsabilidade, principalmente na gestão pública, né? Eu penso dessa forma. Se não há dinheiro para coisas básicas, eu acho um absurdo que se indenize charreteiros. Mas, ao mesmo tempo, segundo o plebiscito, eles teriam esse direito. E o que me deixa mais triste, Gilberto, é o seguinte, é que a única política pública que a gente tinha de proteção animal efetiva na cidade é uma legislação que rege todos os direitos dos cavalos, os deveres dos charreteiros, e essa legislação ela foi feita em 2012. Então, assim, hoje a gente não tem mais animais protegidos por lei na nossa cidade, porque esse plebiscito, eu fui na Câmara dos Vereadores verificar, porque eu fiquei curiosa em relação ao conteúdo, e ele só falava da proibição da tração animal, pasme, das charretes do Museu Imperial. Então, se amanhã ou depois alguém resolver colocar cavalo no Quitandinha, como a gente tinha conseguido tirar, bodinho na Praça Liberdade, ou cavalo em Nogueira, vai poder colocar e não tem nenhuma regulamentação para isso. Nem para proibir e nem para fiscalizar. Então, foi uma coisa completamente diferente do que preconiza a proteção animal. Ao invés de você proteger, você acabou com a proteção animal da cidade. É uma pena. E é muito triste estar falando isso aqui hoje. Eu fico realmente triste pelos animais, principalmente, e pelas famílias também. Quem vai alimentá-los? Essa é uma outra questão também. Sim, é muito... Olha só, um cavalo, ele custa bastante. Ele custa bem. Se o cara não trabalhar, como é que ele vai alimentar o cavalo? Né? E aí ele vai doar um cavalo que ele comprou? Você doaria seu carro que você comprou para alguém? Ninguém faz isso, né? Vamos supor que essa ONG compre esses cavalos. Acho isso difícil. A proposta, até onde eu sei, eles querem os animais e se tornam responsáveis por eles para ir para um santuário de animais. No nosso Brasil atual, com a nossa política federal e estadual, poucos são os santuários no Brasil que conseguem sobreviver com uma condição boa, né? A gente sabe que eles vivem de doações, que é muito difícil, e quanto mais difícil está a economia nacional, menos doações eles recebem. Né? É verdade. E isso a gente tem que ter coerência no discurso, porque se a gente não tiver coerência, a gente acaba causando um problema muito maior. E esse plebiscito usou-se muito assim, coitadinho do cavalo, né? Mas não se procurou entender o porquê do coitadinho. Né? A gente tem que pensar e mais uma nisso. outra coisa, as pessoas que votaram contra a continuidade do serviço dos cavalos, foi lá, votou e como se o problema já tivesse resolvido, né? Mas é o que foi passado para eles, né? Sim, mas vai ter se parar para raciocinar, vai ver que tem toda uma engrenagem. Desculpa, a charrete é elétrica. Eles querem colocar charrete. Você me perguntou qual era o meio propulsor, né? Então, charrete elétrica, que deve ser muito barata. Eu acredito que seja uma mixaria. Você imagina aí 150 mil por charrete, nós hoje temos 13 charretes. Faça a conta rápida. Quantos remédios podem ser comprados, quantos professores podem ter aumento, quantas pessoas podem ter, né, o seu salário pago em dia, para indenizar uma coisa que não é assim que tem que se funcionar. Foi tudo muito abruptamente. Né? Pois é, deveria ter tido uma boa fiscalização, a parceria com as empresas privadas. Havia uma empresa de cerveja, que eu não vou citar o nome, que tinha interesse em patrocinar a melhoria da charrete, a roupa deles, né, o uniforme. Então, infelizmente, a coisa foi feita muito a toque de caixa. Eu acredito que o resultado desse plebiscito ele não vai poder ser implementado tão cedo. A não ser que haja no futuro um prefeito que tenha interesse nisso, de que isso seja resolvido, e se empenhe para criar uma alternativa de um serviço nesse sentido. Enquanto isso, essa charrete vai ficando lá e daqui a pouco cai no esquecimento. E o povo foi feito de bobo no plebiscito. É isso que eu tenho de conclusão. Você que votou a favor do fim da charrete, né?
você foi enganado. Porque, Tem muita gente que votou pelo fim, mas não sabia em que estava votando. Exatamente. Não teve uma informação. A pergunta, isso é muito ruim, muito triste. Gastão Reis, ele sustenta essa tese, que a Sim. pergunta do plebiscito foi feita de forma errônea, Exatamente. equivocada, que gerou confusão. E como é que pessoas simples, que, como eu estava ali relatando, tive que ler algumas provas para a pessoa, como é que ele vai se assessorar num plebiscito? São pessoas muito simples, né? Então, a causa é muito mais complexa, envolve não só a parte da proteção animal, mas como uma causa social e econômica também. Porque existem muitos turistas que vêm a Petrópolis para passear de charrete. Existe isso, né? Por mais que os protetores não queiram admitir, as charretes não param, né? Então, é uma coisa que acontece. Então, já que existe, vamos fazer de uma forma certa, vamos fiscalizar, vamos fazer a coisa da forma correta. E não tentar extinguir uma atividade que já tem, acredito que uns 50 anos, né? Pois é, acredito que tenha mais ou menos isso, não é realmente o meu setor. Mas assim, ele atrapalha o trânsito? Sim, acredito que atrapalhe sim. Mas será que é só ele? Será que se a gente tirar a charrete... Os carros também atrapalham o trânsito em Nós Petrópolis. temos mais de 150 mil carros em Petrópolis, temos 300 mil habitantes. Será que a culpa é só da charrete? Então vamos ter coerência, vamos pensar nisso, né? É uma cidade que não cria alternativa, né? Novos bairros, novas ruas, nada disso. Crescemos Petrópolis é muito. uma das únicas cidades no mundo que não cria alternativa nenhuma. Exatamente. Devia ter um transporte público decente, né? Nem de transporte público, nem de novos empreendimentos. Não. Por todos os empreendimentos que estão em Petrópolis estão nas antigas ruas. É verdade. E liberaram a estrada, essa antiga estrada Rio Juiz de Fora, né? Aqui, nas imediações de Correia, de Itaipava, está cheio agora de prédios em volta. Acabaram com a mata, acabaram com tudo. E o que gera um outro problema grave, né? O impacto ambiental. Os animais estão chegando porque eles não têm mais como ter alimento nas matas. A quantidade de condomínios que a gente vê indo para Nogueira e Itaipava é absurda. E como eles vão rápido, né? Eu estou fazendo uma obra na minha casa há tanto tempo e não consigo terminar. Eles fazem um monte de prédio em meses. Petrópolis tem muito espaço para abrir novos bairros. Não, preferem deixar construir ali na beira da estrada. Exatamente. Aí daqui a pouco cai a casa, né? Aí os animais sofrem também, porque em desastre ambiental as pessoas só se preocupam com as pessoas, esquecem os bichinhos. Então, e os pássaros também, que são afugentados, macacos, micos, etc. As próprias capivaras que ficam na Barão do Rio Branco, né? Porque... Tinha que ter uma política pública ali para que a gente fechasse esses acessos dela, pelo menos a estrada, né? Fazer uma tela... O que a senhora acha dessas capivaras ali na beira do rio? As capivaras não têm predador natural, né? Tem o homem, que somos nós e o carro quando atropela. Eu penso Mas elas são agressivas, né? Elas se defendem, né? Elas se defendem. Ali agora é o território delas. Elas se defendem. Eu penso que deveria haver um bloqueio físico, né? Primeiro que a CONDEP, talvez por falta de orientação, não é de hoje isso, ela tira toda a mata ciliar. Então, aquela mata ciliar faz a capivara se esconder e ela pasta ali também, né? Então, aquilo é uma proteção que o animal tem. Se você tirar aquilo tudo, você fica com o animal tendo que sair do rio para pastar. E aí ele começa a invadir as ruas. Então, às vezes, ele invade uma rua, passa além do ponto, não consegue voltar, fica isolado do grupo deles e começa a ver os problemas. Então, esses lugares que têm maior saída de capivaras, eles deveriam ser telados, impedir que elas saiam de uma forma mecânica, né, para não ter que atender uma capivara atropelada ou outros problemas mais sérios. E outros lugares onde ela consegue sair sem atrapalhar a vida urbana, né? Aí sim, não precisaria ter essa tela, mas seria interessante. Eu acho que isso poderia vir até do INEA, né, que a partir de Rio é toda a responsabilidade do INEA. Existe um setor de remanejamento de fauna lá, que poderia ser acionado, né? Existem mais de 2 milhões de reais em compensação ambiental no INEA e que poderiam ser utilizados para isso. E aquelas águas são poluídas. São. A capivara, ela tem uma quantidade de carrapatos no corpo dela que é inacreditável. É inacreditável. Assim, eu certa vez precisei, infelizmente, eutanasiar uma que estava já num estado muito triste, que não tinha mais o que a gente fazia no parque de exposições, e eu abri o pelo para aplicar a injeção. Quando eu abri o pelo, mas tinha carrapatos incontáveis, mas incontáveis mesmo. Porque ela está num estado selvagem. Não era 50, nem 100, nem 500, eram não sei quantos. É uma coisa absurda, o carrapato borbulha.
Carrapato transmite a febre maculosa para a gente, transmite a erliquiose, babésia para os cavalos, para os cães. Então, assim, saúde pública em Petrópolis precisa realmente de atenção, viu? Não temos fiscalização. Esse é o problema da nossa cidade. Os bares de Petrópolis não são fiscalizados, restaurantes, nada disso. Aqueles bares, cada vez que tem um jogo que alguém é campeão, né? Que você não consegue passar ali porque você vê a quantidade de adolescentes, né, fazendo muitas coisas que eu não gostaria que os meus filhos fizessem, né? E a gente vê, a população inteira vê e nada acontece, né? Mas... me parece que há uma fiscalização eficiente sobre alimentos em Petrópolis. Parece que sim. Inclusive o PROCON tem feito um trabalho muito bom. Eu acho que ele tem atuado de uma forma bacana. O pessoal que trabalha com comida em Petrópolis sofre vamos dizer assim, sofre não, né? Recebe costumeiramente a fiscalização. Graças a Deus. Que bom, alguma coisa boa, né? Isso é bom. Controle tem. Ainda bem. Justiça seja feita. Que bom, Agora, aquele controle de postura municipal em bares, restaurantes... Sim. Quantas cadeirinhas na rua a gente vê, né? Pessoal bebendo. E a barulheira, né? Depois da meia-noite, né? Sim. Ninguém respeita mais silêncio. Eu acho que após as 10, não é a lei? Eu não sei se é para condomínio ou para 10 horas. E a postura diz que o bar que funcionar posteriormente, tiver música ao vivo, tem que estar fechado. Ele tem que... Tem um isolamento, né? Um isolamento Sim. de sonorização para isso. Né? Pois é, mas é uma pena que as coisas estejam chegadas a esse ponto. Polícia também não funciona, porque não tem. Não tem. Está complicado. Eu continuo amando muito a minha cidade, mas está muito complicado, não né? Tem. Está bem complicado, mas Tá. Vamos pensar que 2019 é de melhorar. Nós evoluímos de uma cidade para ser um subúrbio. Nós hoje somos suburbanos. Sim. Nós somos um subúrbio do Rio de Janeiro. Temos uma mediocridade política em Petrópolis. A saúde está abandonada, o ensino está abandonado, trânsito... Nem se fala. Trânsito não tem solução. Por mais que se esforce, pode colocar a autoridade que quiser lá de engenharia de trânsito, o maior experto do mundo de engenharia de trânsito, ele não vai conseguir resolver o problema, porque o problema é insolúvel. Se não abrir novas estradas, novos bairros, criar novos centros, sem acumular os que já tem, Petrópolis não tem solução. Eu penso que um transporte público de qualidade real. Isso é uma brincadeira. Seria, né? Seria o que talvez desafogasse um pouco as ruas do centro, carro, né? Mas também ando de ônibus. Uma brincadeira. É uma brincadeira. Sacrifício enorme. É uma passagem caríssima. Eu tenho pena daquelas... Eu não sou mais criança, já sou um idoso, mas ainda me seguro bem. Agora, eu tenho pena de outras pessoas mais idosas do que eu, que têm dificuldade para subir o ônibus, descer o ônibus. É um horror. Sim, é muito complicado mesmo. Mas 2019 vai melhorar. Eu tenho fé. O brasileiro acredita, né? Vamos ver se o Bolsonaro dá um novo alento para todos nós, né? Eu espero que sim. Eu, pelo menos, acreditei, e se estiver errada, eu mudo de novo, mas eu acho que não. Eu estou gostando do que ele está fazendo. Agora, uma pergunta mais que diga respeito à senhora mesmo. A senhora, como médica veterinária, a senhora clinica aqui em Petrópolis? Tem uma clínica veterinária que fica em Cascatinha, em frente à UPA Cascatinha. Veterinária Saúde Animal. Sim. Hoje a gente está lá há 12 anos. Já tive outras clínicas fora da cidade, mas essa a gente já tem 12 anos. Aqui em Cascatinha? Em Cascatinha, pertinho aqui da emissora. Sim. E a sua especialidade é mais o que? Cão, gato? Hoje eu trabalho mais com dermatologia, que é o meu foco principal, e eu faço dermatologia não só em cães, gatos, como cavalos e outros animais. A demanda normalmente é cão e gato. Mas a gente pode fazer em coelho, em animais exóticos, a gente trabalha também. E gosto muito também da homeopatia, que infelizmente a gente vem aí vendo que as pessoas estão desacreditando da homeopatia, né? E é uma pena, porque a homeopatia é uma forma de tratamento assim que trata o ser humano como um todo e os animais também, né? Em grandes produções, em fazendas e tudo, nós temos aí um avanço muito grande da homeopatia. A diferença entre a alopatia, que é essa do remédio que a gente compra em farmácia, para a homeopatia, o remédio
da alopatia, ele às vezes ele tem um efeito mais rápido, né, para curar, mas a homeopatia não... É uma lenda isso. É uma lenda. É uma lenda. Você pode tomar um remédio da homeopatia de manhã e à noite você já tem o efeito dele. Só que existem, como tudo na vida, bons profissionais e profissionais não tão bons. Então você tem que ir a um bom médico homeopata. Existem psiquiatras homeopatas. Lógico que eles não são radicais, né? Eu sou homeopata, mas eu não vou prescrever só homeopatia, né? Existem momentos que você tem que ser alopata também. O importante é você curar o paciente. Mas isso é uma lenda. É uma lenda que ficou, como outras lendas que nós temos urbanas, de que pode-se tirar uma bicheira, né, uma miíse com um toucinho, coisas assim, colocar creolina na ferida do animal, que o animal vai ficar bom. Então, tem muitas coisas que vêm assim, passando de pai para filho e que vão ficando. Então, a homeopatia não é lenta, é que a homeopatia precisa ser feita também por um bom homeopata, por um bom médico homeopata. Ou um veterinário homeopata, ou um dentista homeopata. O farmacêutico homeopata também tem essa especialização. A gente tem um departamento de homeopatia aqui em Petrópolis que é bastante atuante, que é bem interessante. E as vacinas para cachorro, por exemplo? Vacinas. Vacina contra... Eu estava até falando no início do programa sobre esse cientista, né? O Pasteur, sim. Sim, Louis Pasteur. O Pasteur. Maravilhoso, um gênio. É um microbiologista, né? Foi ele que inventou essa ciência. Para mim é o melhor. É o melhor, incrível, porque eu trabalho com essa ciência dele todos os dias. Por ser dermatologista, eu coleto o material da pele do animal e vou no microscópio e vejo o que o animal tem. Se ele tem uma bactéria, se ele tem um fungo, se ele tem um ácaro, né, uma sarna, alguma coisa assim. Então, eu sou muito fã do Louis Pasteur. Ele realmente foi um cara, foi genial, né? Foi genial. Ele, o Kepler também, né? Que sim. Também é do dia 27 de Sim. dezembro. Só gente boa que nasceu hoje. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Gostei muito das suas informações, foram muito úteis para todos nós. Renovo aqui o nosso compromisso para uma outra oportunidade. E o programa está à sua disposição quando a senhora quiser. Viu? Se tiver alguma informação para passar para nós, é só dar uma ligada, já tem um contato direto. Sim. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, porque na ocasião daquele plebiscito, eu estava muito na dúvida se eu me envolvia nele ou não, porque eu sabia da verdade. E 10 dias antes do plebiscito, eu resolvi colocar na mídia um áudio meu que rodou fora da cidade. Infelizmente, não foi o suficiente para a gente conseguir reverter os votos. Todas as pessoas que eu conversei pessoalmente, eu falei, e eu acredito que eu tenha realmente modificado o voto dessas pessoas. E assim, a gente faz a nossa parte. Agora, quando você tem uma comoção, uma onda, né? O inconsciente coletivo, quando você aciona ele, é uma ferramenta muito poderosa. E foi o que aconteceu ali, né? E vamos ver, eu pessoalmente acredito que essas charretes não vão terminar tão cedo. Acho que o povo foi feito de bobo. Para mim, essa é meu pensamento, porque a partir do momento que você está votando em alguma coisa e você vota e a coisa não acontece, não é correto, né? Não é o que se deseja. Mas como não há dinheiro para se fazer essa modificação, né? E eu acho que o ser humano está à frente dos animais, muitas pessoas podem até ficar zangadas comigo, mas se eu tiver uma criança se afogando e um animal se afogando, eu quero salvar os dois, mas eu vou salvar primeiro a criança, seja quem for. Então a gente tem que ter, né, discernimento para fazer as coisas como devem ser feitas, né? Então, infelizmente, é muito complicado. Mas vamos ver, né? Quem sabe o futuro a Deus pertence, né? Surge um dinheiro aí de alguém e faz isso aí. Tá, muito obrigado, viu? Nada, a senhora disponha sempre do nosso programa. Nós estamos terminando, já estamos com 40 segundos para o encerramento. Eu quero aqui agradecer a atenção dos nossos telespectadores que ficaram conosco até agora. E cabe aqui lembrar que esse nosso programa está sendo realizado hoje, quinta-feira, 27 de dezembro, será reprisado no domingo, próximo domingo, a partir de 9 horas da manhã, principalmente para quem não teve a oportunidade de assisti-lo integralmente. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e aqui meus agradecimentos aos nossos telespectadores cativos. Até o próximo programa com uma nova atração.